Bom, pessoal, boa noite. Boa Sejam noite. todos bem-vindos. É um prazer contar com todos aqui presentes, com o público e com os nossos queridos debatedores. Hoje nós vamos então ter um evento para falar sobre adolescentes na pandemia. A gente vai contar, então, com a presença da Claudine Brunstein Genovese, que é psicóloga pela PUC, psicoterapeuta da infância e adolescência pelo CIAPEL. Com a Paula Steffen Alvarez, psicóloga pela PUC, psicoterapeuta de orientação analítica, aqui pela Fundação Universitária Mário Martins, especialista em TCC pelo CELG e mestre em neurociências pela PUC. E também com o Adonai Genovese Filho, médico psiquiatra pela PUC, psicanalista pela Brasileira de Porto Alegre, especialista em infância e adolescência pela BP, AMB, e psicoterapeuta da infância e adolescência do CIAP. Antes de passar a palavra para o Adonai, eu gostaria de falar de um serviço que a Mário Martins está oferecendo, então, que se chama Mário Martins Solidário. A gente já falou aqui em outros eventos, mas vale a pena sempre dar uma reforçada que esse serviço segue, tá? É um serviço de escuta solidária e é gratuito. Eu vou falar o telefone, mas depois vai ficar aí anotadinho no bate-papo, tá? O telefone é 9858-50120. E para quem quiser marcar consultas, né, na nossa central de consultas, o telefone é 33333266. Vai ter tudo ali no bate-papo registrado para todos que quiserem acessar os nossos serviços. Então, vou passar a palavra para a Adonai, que vai moderar e participar aí da discussão. Ok. Boa noite para todos. Muito obrigado em nome da Nicole e o Mário Martins pelo convite para participar desse evento. Vamos ver se a gente consegue aquecer essa noite fria aí com um assunto tão importante, né, e tão pungente nesse momento, que é a pandemia, e como as famílias lidam com essas questões com os adolescentes. A ideia da gente é poder fazer uma conversa bem informal, um bate-papo, principalmente entre a Claudine e a Paula. Eu vou tentar moderar aqui, colocar as perguntas e levantar a bola para as duas falarem. E acho que a gente vai ter um evento bem interessante, né? Vocês se sintam à vontade de fazer perguntas. Se as perguntas forem dos assuntos que a gente colocar, eu falo nesse momento. Se não, eu guardo para o final para a gente poder conversar. Nosso evento vai ter uma duração em torno de 1h15 minutos. Eu vou pedir para quem não estiver falando que desligue o microfone para não dar problema e deixe para abrir o microfone no final, se for necessário. Mas as perguntas podem ser pelo chat. Tá? Bom, nós dividimos essa nossa conversa em 5 itens principais que têm a ver com a questão da adolescência e a pandemia. Então, nós vamos falar o primeiro item sobre adolescência e família, depois adolescência e escola, depois mudança de comportamento, temporalidade e rotinas, depois adolescência, fase de experimentação, e adolescência, épocas significativas do ponto de vista emocional e biológico. Então, nós vamos falar sobre esses 5 itens e a gente vai trazer frases que a gente compilou de adolescentes falando de cada tema desse. Então, são frases de adolescentes que a gente conseguiu para poder tornar um pouco mais claro, né, na visão dos adolescentes, como é que eles estão vendo cada situação dessas na pandemia. Então, eu vou pedir para passar o primeiro slide. Vamos ver se é isso. Em seguidinha já vai estar. Bom, primeiro, então, vai ser sobre adolescência e família em tempos de pandemia. Então, a gente vai abordar as mudanças que ocorrem, tais como o aumento da proximidade, com o estresse que isso acarreta em novas descobertas de intimidade, percepções de sinais
e sintomas que antes não eram vistos, e a sua gravidade, e quais os sintomas que o confinamento ocasionou, entre outros tópicos. Então, esse vai ser o primeiro assunto que a gente vai abordar, e agora nós vamos colocar algumas frases de adolescentes que têm a ver com a questão da adolescência e família. Então, são frases de adolescentes em relação a esse momento. Ok, pessoal. Eu vou pedir que, se alguém tiver com o telefone aberto, tem alguém com o telefone aberto que está atrapalhando o som. Não sei se a Nússia consegue desligar, ou vou pedir que quem não esteja falando, participando, desligue o microfone para ajudar. Bom, a palavra então está com a Claudine e a Paula para falar sobre esse primeiro item, que é a adolescência e família. A palavra com vocês. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, então deixa eu inicialmente me apresentar. Eu sou a Paula, né? Sou psicóloga da Fundação Mário Martins. Gostaria também de agradecer essa oportunidade de poder estar hoje aqui com todos vocês e que a gente possa ter, então, uma conversa, né? Como o Adonai falou, um bate-papo a respeito de questões, né, que estão tão presentes nos com relação à pandemia. Né? Na verdade, assim, o que a gente está observando é uma nova forma de viver e de se relacionar, né? E que para os adolescentes, né, tão habituados a estar no grupo de amigos, está sendo uma fase bem complicada, assim, porque se juntaram agora as famílias, né? E passaram a ter, então, uma maior intimidade com os pais, que é um momento em que eles estão buscando justamente uma individuação desses pais, uma separação dessas figuras parentais primárias, né? Então, a gente tem observado assim que algumas famílias, né, estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de estresse, momentos de muita ansiedade. E o nosso objetivo hoje aqui é que a gente possa discutir um pouquinho esses assuntos para poder trazer, nesse aspecto, né, da discussão, uma tranquilidade, sugestões para a família, para que possam, assim, não viver esse momento de pandemia de forma tão estressante que, por si só, já nos causa um certo estresse, né? Então, eu queria convidar a Claudine para que a gente possa debater um pouquinho esse assunto, assim, com relação à rotina das famílias e com relação a como que está acontecendo esse momento de pandemia, né, para os adolescentes. Uhum. Eu também queria agradecer o convite, né? Estou muito honrada por poder participar desse evento e tentar contribuir um pouquinho para a gente poder discutir e também pensar em sugestões para ajudar em formas que podem a gente pensar em coisas mais que pode ajudar na convivência das famílias com seus adolescentes. Mas, enfim, eu acho sim que são momentos que estão provocando maior estresse, sem a menor dúvida, né, nas famílias, nos adolescentes, nossos adolescentes. Mas acho também, né, que, por outro lado, também estão acontecendo momentos de maior intimidade, de maior conforto nas famílias, né? Acho que a gente tem que poder pensar nos dois lados, né? Os momentos mais confortáveis que alguns jovens estão sentindo e outros momentos de maior estresse, sim, sem a menor dúvida, né? Porque
as dificuldades vêm não só dos adolescentes, vêm dos pais e dos conflitos internos familiares e internos individuais, né? Vamos pensar assim. Eu acho que existem várias formas da gente pensar como amenizar isso, né? Das famílias poderem dialogar muito mais, de poderem ter formas de diluir um pouco esse estresse, né? Eu pensei em formas que podem aproximar, que são jogos de cartas, jogos de tabuleiros, assistir filmes, né, que podem ajudar as famílias a se aproximar e a discussão desses filmes, né? E trabalhos domésticos juntos, divisão de tarefas, das tarefas domésticas, acho que isso pode também aproximar as famílias, né? Fazer com que os trabalhos domésticos também possam fazer com que os jovens pode ajudar eles a pensar nas tarefas domésticas que as auxiliares que faziam, né, antes e que eles não valorizavam. Isso também ajuda num processo de valorização dessas tarefas, né? E acho que isso também pode ajudar na medida que pode ser um gancho para trazer assuntos que são muito difíceis e que é num momento muito atual, que a gente está vivendo no nosso dia a dia o tempo inteiro, que são assuntos de mortes, de doença. Então, através de um filme que traga essas questões, a gente pode tentar conversar com eles sobre isso. Porque o que não pode acontecer com o adolescente é a gente querer tratar assuntos deste tipo, ou de alguma outra dificuldade deles, com horário marcado, com hora marcada, né? Vamos conversar sobre isso agora. Isso não funciona. Nada, né? Como? Com uma pauta determinada, os jovens saem correndo, né? Não funciona isso, né? Então, eu acho que isso pode ser uma forma de ajudar, né, na conversa, né? Um momento informal pode ser uma forma de ajudar a conversar sobre esses assuntos que são tão difíceis, né, com os adolescentes. Uma coisa que eu observo, né, Claudine, que acho interessante, assim, que a gente poder fazer uma leitura das famílias pré-pandemia, né? De pegar Sim. pais que daqui a pouco passavam o dia inteiro trabalhando, né? Filhos adolescentes com atividades extracurriculares durante a tarde inteira e que se reuniam daqui a pouco num momento de noite para fazer um jantar, e era aquele momento que eles tinham no dia, né? E aí, abruptamente, se vêm inseridos todos na mesma casa, tendo que dividir o mesmo espaço, daqui a pouco o jovem tendo aula, os pais trabalhando, né, home office, e aí como é que se organiza isso tudo para ter um ambiente saudável, né, livre de conflitos que também são inerentes à adolescência, né? Isso tudo é um arranjo, né, e que não está sendo fácil, né, organizar o espaço, organizar o tempo, momentos em conjunto, né, de todos da família. Eu tenho tido assim alguns depoimentos bem diferentes um do outro, né, a forma dos adolescentes enfrentar essa pandemia, diferentes formas, né, e de diferentes em função de diferentes meios familiares que eles vivem, né. Então, assim, eu tenho ouvido adolescentes, né, uns muito felizes com os pais em casa, porque esses pais trabalhavam o dia inteiro fora. Então, esses pais estão novamente em casa, então eles estão aproveitando para poder ver filmes, ver séries, às vezes a tarde inteira, embaixo do cobertor, com a mãe ou com o pai. Então, tem sido um momento de muita alegria, poder dividir, poder conversar sobre a série, né? Outros dão graças a Deus quando os pais vão para a praia, fim de semana, eles ficam com a casa para eles, né? E ficam muito chateados quando os pais voltam, né? Tem uma realidade assim de adolescentes que a mãe está na linha de frente
né, da pandemia. Então, o estresse é constante, né? Quando ela volta também muito estressada para casa. Então, isso também é algo que preocupa. Eles estão com o risco, né, da morte, parece iminente, da doença, né, muito presente. E então, assim, são diferentes realidades que se apresentam em diferentes formas de viver isso, né, dependendo do adolescente, da sua família. Então, é muito interessante, realmente, formas de lidar muito diferentes e de ajudar também, né. E eu penso que os pais eles têm um papel fundamental, né, com relação à forma como a casa vai ser gerenciada nesse momento, né, porque a gente espera que o adolescente mantenha algumas características, né, como a desorganização, por exemplo, e que nesse período de pandemia haja uma desorganização ainda maior, né, porque aquela rotina que o adolescente tinha, que de certa forma organizava ele, passa a não existir mais, né. Então, eu também acho importante o papel dos pais nessa questão, assim, da organização, de ajudarem os filhos a poder planejar uma rotina com horário de estudo, horário das refeições, né? Porque isso tudo deixa a família toda num funcionamento mais saudável, né? E não a gente ter aquele jovem que passa o dia inteiro de pijama em casa, né? Daqui a pouco quer enforcar o banho, daqui a pouco não está se alimentando direito, quer entrar à noite adentro falando com os amigos no telefone, né? Sem a menor dúvida. Isso é o papel fundamental da família, né? Inclusive, mas eu acho que acho que tem um item que nós vamos falar um pouco melhor, né, Paula, sobre a questão da rotina. Isso tem. Mas eu acho que sim, acho que acaba que essas questões se misturam muito, né? A família, comportamentos, enfim, acho que é difícil separar tanto assim. Mas Não. Com certeza é fundamental. E eu tenho outro... Desculpa eu te interromper, eu tenho tido relatos também de filhos, adolescentes que estão se dando conta agora de que, na real, a relação dos pais não é uma relação tão saudável quanto eles imaginavam que era nesse momento em que passam a conviver mais, né? Então, sim, estão perto, né? Estão convivendo 24 horas por dia juntos, então começam a perceber outras questões, inclusive os pais em relação a eles também, né? Começam a perceber um jeito de funcionar que muitas vezes eles não tinham percebido porque estão longe o dia inteiro, né? Eu tenho um depoimento de uma paciente que a mãe e o pai estão saindo para trabalhar na pandemia e ela ficou com o dever de todos os afazeres domésticos da casa. Então, ela tem esse compromisso. E como ela está lidando com isso? Ela estava muito chateada, né? Muito chateada. Então, houve toda uma tentativa de tentar conversar com os pais e tentar rearranjar essa divisão, né? Que não ficasse tudo com ela, porque ela é a menina mais velha, tem um irmão menor que também fazia muito poucas coisas. Então, assim, e a mãe voltava do trabalho cansada, estressada, o pai está doente, então ela ficava com toda essa responsabilidade, né? E é importante que os pais não cobrem tanto nesse momento, porque o adolescente por si já está ansioso, já está angustiado, frustrado, longe do grupo de amigos, né? E aí daqui a pouco mais essa pressão de ter que daqui a pouco administrar uma casa que não é papel de um adolescente, né? Pois é, mas não são todos que conseguem ter essa clareza, né? Mas seria importante que pudessem, daí, nesse caso, procurar ajuda, ouvir especialistas para poder... Claro. Agora, deixa eu dar o meu pitaco aqui. Acho que vocês estão falando de coisas significativas da relação, né, e como gerenciar tudo isso entre a família. Só queria trazer um aspecto para vocês colocarem, depois a gente passa para o próximo item, que acho que é a questão também da privacidade, de que para o adolescente é importante a privacidade, e nesse aspecto, quando está todo mundo junto, a privacidade ainda é mais significativa e importante. Então, você poder deixar também o adolescente no seu canto, se relacionando com os amigos dele, né? Então, essa questão da privacidade, eu acho que também a gente não pode deixar de lado nessa história, que eu ouvi de vocês, o que vocês acham.
e depois a gente passa para o outro item, por uma questão de tempo. Pode ser? Claro. Então tá. Então vamos passar para o segundo item, que é a adolescência e a escola. Uhum. Vamos. Vamos. Bom, eu posso... Vamos aguardar um pouquinho, Claudine. Deixa eu passar primeiro, depois a gente fala. Ah, sim. Então, adolescência e escola, então a importância dessa na manutenção de uma rotina diária, além de propiciar o contato com colegas e professores, a exigência e sobrecarga. A gente coloca um gift aqui de um adolescente batendo com a cabeça na mesa, que eu acho que mostra assim também o estresse que isso pode causar. Então, agora vamos passar algumas frases de adolescentes em relação à escola nessa situação de pandemia. Por favor. Bom, essas são algumas frases de adolescente em relação à escola, são coisas que eles sentem, né? Então, com a palavra com vocês, vamos falar um pouco sobre a adolescência e a escola na pandemia. Palavra com vocês duas. Eu acho que essa questão é uma questão que mudou muito na vida dos adolescentes, né? Na medida em que a escola servia, né, como um ambiente onde eles podiam socializar, onde eles podiam trocar com os amigos, né, encontrar os seus pares de iguais. E agora o adolescente se vê, né, muitas vezes em casa, tendo que fazer uma aula e muitos me descrevem assim que eles têm só a parte chata, né, que é a parte do conteúdo, e a parte da boa da relação com os amigos se perdeu muito, né? Então tá havendo um sofrimento, pelo menos dos adolescentes que eu atendo, muito grande com relação a essa questão das plataformas de aula online, né? Eles não estão assim muito adaptados. Muitos, ao invés de assistir a aula, ficam dormindo, vão fazer outras atividades, respondem a chamada de presença, desligam ali o vídeo e, quando vê, estão fazendo outras coisas que não tem nada a ver com a atividade escolar, né? E não raros estão pegando recuperações, né? Agora a gente acabou o trimestre escolar, muitos pegaram recuperação por conta dessa discrepância que está acontecendo entre o mundo real e o mundo virtual, que eles estão tendo aulas, né? É verdade. Muitos, isso está acontecendo muito, eles ligam a aula na hora lá, o computador na hora da aula, e vão dormir, né? Voltam a dormir, né? É impressionante como eles têm feito isso, né? Como se fosse muito difícil acordar de manhã, e muitos assistem a aula da própria cama, assim, e acabam pegando no sono. Eu pensei na escola, assim, como neste momento, né, nesse momento de pandemia, assim, com 3 funções que eu acho que são importantes, né? Tem várias outras, milhões da escola, mas nesse momento de pandemia, eu acho que a escola está cumprindo 3 funções, né? Tentando, não com todos que conseguem, mas assim, uma é a manutenção do conhecimento, que tem que acontecer de alguma forma. Então, acho que a escola está tentando cumprir essa função. A outra é a manutenção da rotina, né? Que é extremamente importante para o adolescente. É a manutenção da rotina. E outra, né, de alguma maneira, tentando manter o contato com os colegas, com grupos de iguais e com os professores. Pelo menos naquele momento, mesmo que virtual,
eles estão conseguindo manter algum contato com os colegas, né? Então, eu acho que essas são as 3 funções que a escola está conseguindo manter essas 3 funções importantes, né? E eu tenho ouvido assim várias frases diferentes assim, né, de adolescentes também, dos dois, alguns que estão aproveitando muito, outros que não aproveitando nada, outros que aproveitam mais ou menos. Uns dizem, olha, eu oscilo, tem dias que eu consigo, estou muito bem, aproveito muito, outros dias que eu não aproveito nada. Uns eles dizem, olha, eu não consigo nem levantar da cama para assistir aula, não consigo me concentrar de jeito nenhum. Outros dizem, olha, minhas notas até melhoraram na pandemia. Então, assim, são diversos depoimentos e diversas formas de reagir a essa mudança. Então... né? Eu penso que a escola também, nesse sentido, ela acaba dando um suporte emocional para o jovem, né? Na medida em que mantém, como tu falaste, esse jovem na rotina, né? Mantém ele vinculado aos amigos, assim. E acho que também a escola está tendo muita função de poder esclarecer o que está acontecendo nesse momento, né? Esse momento tão delicado de pandemia que a gente está vivendo, né? Acho que sim, acho que sim. E uma outra situação, né, Claudine, que eu acho interessante, porque falando e pensando a adolescência como uma fase, né, que vai ainda até os 20 anos, né, a gente tem alunos que também já estão na faculdade, né, não só a questão da escola, mas sim, a URGS é uma universidade que não conseguiu implementar, pelo menos até agora, né, as plataformas de aula online. Então, esses alunos estão tendo uma perda significativa, assim, e estão numa frustração gigantesca, né? Muitos esperaram quanto tempo para poder entrar na universidade, né? Os que tentaram medicina, que demoraram 3, 4 anos, quando finalmente conseguem entrar, são vistos, né? São postos nessa posição de que não tem a possibilidade de começarem a estudar. Né? Então, de que forma poder ajudar essas pessoas, né? Que estão nesse momento de frustração. Vocês têm alguma sugestão para dar em relação ao estudo, à escola, alguma coisa que deve ser prática para os adolescentes, para as famílias? Olha, quer falar? Não, é só uma paciente que ela me serve muito de exemplo, né? Que ela trocou de curso na URGS e ela finalmente conseguiu entrar no curso que ela tanto almejava, que era o curso de letras, né? E aquela coisa, ela teve uma semana de aula e as aulas foram suspensas em função da pandemia e não se organizou aulas de ensino à distância, né? O que essa minha paciente tem feito, assim, que para ela tem ajudado bastante? Ela é super disciplinada, então ela mesma está fazendo as leituras dos livros obrigatórios por conta própria, está conseguindo estudar os livros texto, né? Mas eu acredito que ela seja uma exceção, porque o jovem ter essa motivação, assim, é muito complicado, né? Aí acho que a gente volta um pouquinho na questão da família, assim, da família poder também dar esse suporte, de ajudar nesse planejamento todo, né? Acho que sim. Acho que faz toda a diferença, sim. Estão chegando... Eu acho, para mim... Pode falar. Estão chegando perguntas aqui. Quando vocês me derem intervalo, eu vou perguntando, tá? As perguntas eu só quero colocar, assim, uma sugestão que eu tenho visto que faz diferença é a ajuda da escola proporcionando atividades grupais, né? Que eu acho que para os adolescentes é importante, né? Trabalhos em grupo, mesmo que virtuais, eu acho que isso é importante, faz diferença. Trabalhos em grupo, solução de tarefas, de questões em grupos, deles poderem se organizar, porque eles estão acostumados muito a fazer isso presencialmente, mas em virtual não, mas eu acho que é possível, porque alguma coisa eles fazem, mas talvez de uma forma mais frequente. Então, isso é uma forma de manter o adolescente engajado nas tarefas da escola, né? Acho que isso é uma forma mais agradável para eles gostam, né, de estar em grupo, é fundamental, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a escola talvez tenha que intensificar, esse tipo de tarefa. Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Tem várias perguntas chegando, eu agradeço as perguntas.
tem duas perguntas que ficaram do tema anterior, que eu vou deixar para o final, do Roberto e da Betty, e eu vou trazer, então, as questões, se a gente discute depois, para não ficar fora do tempo. Então, eu vou trazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo que tem a ver com a escola. Uma da Núbia diz: estão sem motivação nenhuma, só preocupação com a nota quando existe. A outra do Roberto, o Sig, escuto que a velocidade da mudança atropelou, entre aspas, os adolescentes nesse ponto de manter-se ligados nas aulas, pois os alunos, por vezes, sabem mais do manejo digital do que seus professores. O que penso como lidar com a impotência real, por vezes. Pois da Núbia tem escola que estão lidando bem, outras não. Está muito difícil para algumas. Para as crianças com dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno, é um grande desafio. Usar de criatividade para tornar mais agradáveis as atividades é importante. Então, se dentro do possível, se vocês puderem ir respondendo essas perguntas que têm a ver com a escola. Eu acho que, novamente, assim, falando da questão familiar, né, Adonai, eu acho que muitas famílias devem estar enfrentando, assim, a questão de que antes podiam delegar tudo para as escolas, né, toda a questão da educação dos filhos, e hoje estão se vendo com os filhos tendo que estudar em casa, né, muitas vezes pedindo ajuda para esses pais, assim, por alguma dificuldade, e os pais estão tendo que tomar esse partido, né. Então, eu acho que é uma situação que mudou muito, né, e que não sei até que ponto não traz certos prejuízos, né, para os adolescentes, assim. Ok. Acho que sim, tem adolescentes, a gente fala, né, em estimular a autonomia para que eles mesmos organizem as suas tarefas e sua rotina, né? E, isso para os que conseguem, não são todos que conseguem, realmente devem provocar muita preocupação, né? E aí cabe aos pais avaliarem a possibilidade disso ou não, procurar ajuda ou não, né, para poder dar um encaminhamento para essa questão, porque realmente deve estar sendo difícil para muita gente. Porque a gente não pode falar de um adolescente padrão que é comportado, que é organizado. Claro. Não é, né? Acho que então, sim. Também tem essa questão que é importante. Nessa pergunta aqui tem uma questão interessante, né? Que eles reclamam muito que os professores, como são pessoas de mais idade, eles não são jovens, eles têm dificuldade com a tecnologia, né? Então eles se incomodam muito com a forma que eles colocam dão as aulas, né? Às vezes de uma forma não interessante, às vezes só de uma forma monótona, né? Então tudo isso é um desafio para todo mundo, né? Não só para os adolescentes, mas e não só para os pais, mas para os professores também, que tiveram que rapidamente se adaptar, e as escolas também, para uma situação nova. Então isso é um esforço grande de adaptação, e que possivelmente com o tempo a gente consiga melhorar. Para todos, né? Para a escola também, né? Uma exigência, os pais exigindo da escola algo às vezes que a escola está correndo atrás e com muita dificuldade, né? Porque está sendo difícil. Os professores, antigos professores, às vezes tendo que se adaptar a essa nova realidade também. Claro, não houve um planejamento, né, para que isso fosse acontecer. Foi uma coisa que aconteceu de forma abrupta, né? Pegou todo mundo meio que de surpresa, assim, essa pandemia, o fechamento das escolas, né? Então, acho que é uma reorganização geral, assim, dos pais, dos adolescentes, dos professores, das escolas como instituição, né? Ok. Deixa eu dizer assim, está vindo perguntas que são de itens mais adiante, o pessoal já está se adiantando a nós aqui. Então, vamos passar para os outros itens, que eu acho que o pessoal está curioso também, além das questões da família e da adolescência e da escola. Vamos passar para os outros itens, pode ser? Claro. E a gente responde o pessoal que está perguntando de coisas de TDAH e outras questões mais significativas. Vamos para o terceiro item, Anuska? Bom, então é a mudança de comportamento, né? De temporalidades e rotinas, a dificuldade de começar e terminar tarefas afetando na percepção da passagem do tempo, as rotinas novas, vantagens e desvantagens disto, alterações nos afetos e comportamentos, né? O quanto isto
patológico, o quanto isso é esperado, e as questões neurobiológicas que participam dessas mudanças, principalmente nesse período de pandemia. Então, vamos falar um pouco sobre mudanças de comportamento, mas antes de dar a palavra para vocês, vão ver frases aí dos adolescentes em relação a essas mudanças. Bom, pelas frases vocês estão vendo que os afetos estão transbordando, né? E os sentimentos também, os pensamentos também em relação a esse momento, né? Então, vamos aproveitar a experiência de vocês duas para falar um pouco sobre mudanças de comportamento, rotinas, né? Afetos, né? E mudança de comportamento nesse momento. Palavra com vocês. Eu acho que a maior mudança assim, que os adolescentes estão enfrentando, né, que está trazendo essa maior angústia e maior ansiedade, é justamente a perda do convívio com os amigos, né, com o grupo de iguais, que a gente sabe que é extremamente importante para a identificação, para a formação da identidade do adolescente, né? E é, bem ou mal, uma rotina que se perdeu, que era uma rotina, até fazendo um link com a escola, era uma rotina que se tinha especialmente na escola, né, onde os jovens conviviam todos os dias. E a perda desse convívio é extremamente traumático, tá? Pelo menos para os jovens que eu atendo, assim, está sendo extremamente traumático. É uma queixa muito grande, assim, de saudade dos amigos, de tédio muito grande, de vontade de estar com as pessoas que gostam. Muitos que estavam começando a namorar tiveram que ficar afastados do namorado, da namorada, enfim, né? Então, acho que é uma mudança muito grande. Eu fico pensando que não deve estar sendo fácil ser adolescente nessa fase, né? Com tantas restrições, no momento em que eles urgem por tanta liberdade, né? Não deve estar sendo mesmo, Paulo. Acho que não. Né? Mas não, acho que não. Bom, eu acho assim que para os adolescentes, né, que é muito importante a marcação da passagem do tempo, né, que o fato para eles de ter uma rotina definida, deles, por exemplo, estarem indo para a escola, na vida normal, né, ir para a escola, saber que eles vão para a escola, que a escola termina a tal horário, que eles vão almoçar, que eles vêm para casa, almoçam, e que tal hora eles vão para fazer um esporte, que aquele esporte termina, né? E que depois talvez inicie outra tarefa. Então, ter essas atividades que começam, que tem meio, que tem fim, isso é muito importante, então, porque eles têm claro, né, essa rotina, o início, meio e fim das atividades, né? Com a pandemia e o fato deles estarem em casa e muito dentro do quarto e muito na frente do computador, isso muitas vezes as atividades se confundem, né? Então, assim, eles estão na frente de um computador, muitas vezes estão tendo aula na frente do computador, eles estão falando com um amigo, eles estão jogando alguma coisa, e nada tem início, tem meio, tem fim, né? Parece que tudo acontece ao mesmo tempo. E isso realmente é um atrapalhador, eu acho, na organização da vida, da rotina da vida deles, né? E eu acho que isso
né, eu acho que atrapalha também nas fases do desenvolvimento deles, né, que a passagem do tempo fica atrapalhada também. A infância, a adolescência e a vida adulta também ficam... Acontece uma confusão da temporalidade, né, na passagem do tempo. E também, em função disso tudo, dessa confusão na rotina, dessa não organização da rotina, né, também acho que algumas funções, né, a concentração, a atenção, o planejamento das tarefas, também ficam um pouco atrapalhados, né? Então, essa questão da rotina é fundamental para o adolescente. Tem uma questão que diz assim, ó, tem pais bem desesperados com a sobrecarga em ajudar os filhos para dar conta das atividades. Criança com TDAH monopoliza os pais, às vezes o dia inteiro. Acho que essa é uma questão que tem a ver com o que a gente está falando. E também seria interessante que a gente pudesse separar o que é normal, o que é patológico, né, na questão dos sintomas que aparecem, né? Talvez vocês pudessem nomear os sintomas que podem aparecer nesse sentido e quando é normal e quando é patológico nisso. Uhum. Tá. Eu acho que os sintomas comportamentais, né, no caso, os sintomas comportamentais que a gente vê, né, nos adolescentes, que eu tenho percebido, enfim, com toda essa pandemia, é alteração, então, é o medo, são sintomas, o medo, a ansiedade, a depressão, a agressividade, que muitas vezes pode ser causada por cyberbullying, alteração na alimentação, no sono. Isso são sintomas emocionais. Eu acho que o déficit de atenção, o TDAH, eu acho que é algo que vem anterior à pandemia, né? Então, talvez tenha que ser visto de uma outra forma, né? A não ser que tenha sido diagnosticado durante a pandemia, mas assim, se for diagnosticado anteriormente, talvez também tenha que ser tratado de uma outra forma, né? Que não seja... Acho que antes de passar para a Paula, assim, só dizer assim que isso é um agravante, né? A criança já tem TDAH, já é difícil, né? Talvez Sim. a pergunta seja nesse sentido que isso é uma sobrecarga para os quem pais tem, e para o próprio que tem TDAH. Paula, tu quer comentar Eu alguma coisa acho, sobre especialmente para os pais, né, essa sobrecarga, porque daqui a pouco, assim, é uma pessoa que tem um TDAH, mas que os pais não estão convivendo diariamente com aquele TDAH do filho, e aí, na pandemia, acabam se vendo, né, diariamente, convivendo com aquilo, e isso é um problema muito maior, né? Sim. Acho que essa questão, né, Claudine, é muito pertinente de se isso foi diagnosticado antes da pandemia ou se isso foi diagnosticado durante a pandemia, né? Sim, acho que sim. E a convivência mais intensa isso fica mais evidente, né? Sim. Ou até a percepção dessa questão, né? Que talvez antes não tenha sido percebida e agora, de uma forma, com a convivência mais intensa, né? Mais próxima, talvez tenha sido percebido. Então, porque eu penso... isso tem acontecido também muito, né? As patologias ou os sintomas, enfim, terem aparecido antes, aliás, durante a pandemia, ou já eram existentes e não tinham percebido pela falta do convívio familiar, né? E só foram percebidos agora por causa da intimidade, do convívio. Então, assim, tudo são questões para poder se avaliar, né? Como proceder. Sabe que eu estava pensando que eu acho que adolescentes com transtornos alimentares também devem estar, assim, nesse momento, sob o alvo dos olhares dos pais, né? Porque daqui a pouco é aquela história, né? O adolescente ali passa a tarde inteira na academia, não se alimenta, os pais veem só o adolescente de noite e não se preocupam com isso. Mas no momento em que passam a conviver, passa a existir uma preocupação maior com esses sintomas também, né?
Que daqui a pouco... Deixa eu provocar vocês aqui uma coisa que eu acho que é importante. Assim, eu acho que é importante você tentar delimitar quando é normal, quando é patológico, quando é que os pais têm que procurar ajuda na questão dos sintomas aí que foram colocados, né? Tristeza, ansiedade, sono, alimentação, enfim. Eu queria também provocar a Paula para falar um pouco das questões neurobiológicas também. Claro, vamos falar um pouquinho dessas questões. Vamos entender, então, que o adolescente, né, ele é um ser especial, um ser único, né? E ele é fruto de um cérebro adolescente, né? Que a gente fala brincando que não é adolescente, eles são aborrecentes, porque eles vivem um tédio muito grande, né? Claro que além das questões psicológicas que a gente estuda bastante, existe toda uma questão neurobiológica por trás desse tédio adolescente, e que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples, né? Quando nós somos crianças, né, nós temos uma região do cérebro que é amplamente estimulada com as atividades de brincadeira, com as bonecas, com os carrinhos, com os jogos, com a brincadeira de pega-pega, esconde-esconde. E quando a gente começa a se aproximar da pré-adolescência, que vem aquele boom hormonal, né? Esse boom hormonal ele causa algumas alterações nessa região do sistema de recompensa cerebral, que passa a ter uma ativação da transmissão de dopamina que chega a ser 1/3 menor do que o normal. Então, é essa diminuição da dopamina que faz com que o adolescente crie um tédio e seja um ser mais tedioso, que não vê graça em nada, muitas vezes visto pelos pais como uma pessoa rebelde, uma pessoa preguiçosa, e na verdade não é. E o que acontece, né, no cérebro? Como a gente tem essa diminuição muito grande da dopamina, que é esse neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar, o jovem está constantemente se colocando em situações de risco, né? Então, assim, são jovens que procuram situações onde eles possam se arriscar, andar de skate, situações radicais, assim, porque eles passam a partir dessas situações a ter uma estimulação maior nesse sistema de recompensas, em função dessa queda muito grande da produção de dopamina. O que é preocupante em função disso, né? Que, devido a essa diminuição da dopamina, muitos jovens vão atrás das drogas de abuso, né? Assim, drogas e álcool, né? E isso é muito preocupante, especialmente durante a pandemia, porque o que a gente vê? Jovens que daqui a pouco faziam uso habitual de drogas, passam a não ter mais essa parte das drogas possibilitada em função dos pais mais em casa, né, de um convívio mais intenso, e passam a apresentar um quadro de irritabilidade e agressividade muito maior do que seria o normal em função de sintomas de abstinência. Então, acho que isso sim os pais têm que ficar de olho, né? Daqui a pouco o filho tinha um padrão de comportamento e passado 2, 3 semanas ele passou a desenvolver uma agressividade, uma irritabilidade muito grande. Acho que isso é extremamente preocupante e os pais têm que ficar atentos. Acho que isso é uma das formas de diferenciar o patológico do normal. Ótimo. Ótimo. Alguma contribuição, Claudinha, em relação a isso? Em relação ao quando procurar ajuda, né? Eu acho que é isso. Quando esses sintomas, né, que podem aparecer, que é a depressão, a ansiedade, né, o sono alterado, quando isso passa a atrapalhar as atividades do dia a dia do adolescente, o estudo, né, quando a irritabilidade fica muito intensa, passa a atrapalhar o relacionamento com os familiares, né? Poder ter essa medida quando isso passa a sair fora do normal, eu acho que talvez esteja na hora de procurar ajuda profissional. Ok, aqui a Núbia diz exatamente isso, aqui, corroborando com vocês. Buscar ajuda quando se perceber um sofrimento muito intenso que esteja prejudicando sua vida, sua rotina e as relações. Exatamente o que as colegas colocaram. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem uma outra questão aqui. O quanto essas reações dos jovens da Betty Brunstein, conheço ela de vista, o quanto essas reações dos jovens diante da situação atual
tem a ver com as relações prévias com os pais. O quanto as reações dos jovens diante da situação atual têm a ver com as relações prévias com os pais. Eu acho que vocês já comentaram um pouco isso, né? Eu acho que tem bastante coisa a ver, né? Acho que depende do contexto familiar, da história do adolescente com a família, né? Acho que tem muita relação, sim, né? Não sei o que, como ele é visto pelos pais, enfim, Uhum. que outras questões. Ok, eu acho que é por aí, né? Vamos seguir adiante. Depois tem outras questões que tem a ver com. Acho que a gente vai seguindo. Vamos para o próximo item. Bom, essa é uma fase importante. Já tem uma pergunta que já está colocada aí e que depois eu explicito. Então, adolescência, né? Fase de experimentação do convívio em grupo, experiência de amor, sexualidade, explosão de hormônios e desenvolvimento de habilidades. Como é que a pandemia atrapalhou essas aquisições ou não, do ponto de vista de vocês? Mas antes de vocês responderem, vamos ver as frases que os adolescentes colocaram em relação a isso. Eu achei essa frase, com saudades dos contatinhos, eu achei ótima, né? A que me chamou a atenção foi a do menino que disse que era tímido e agora está conseguindo se relacionar um pouco melhor, né? Tu vê que mesmo assim, em frente à pandemia, a gente acaba tendo ganhos, né? Palavra com você. Sigam daí que está bem. Pode seguir. Daqui a pouco um jovem ali mais tímido, né, que não conseguia se aproximar dos colegas, com dificuldade de se inserir em algum grupo, está podendo, através das redes sociais, estar fazendo essa interação, né? Eu achei muito interessante isso. O computador é uma forma de se proteger. E daqui a pouco de criar amizades que lá na frente, quando as coisas tomarem, ele vai poder estar inserido em algum grupo, né? Isso mesmo. Interessante. Agora, né, Claudine, o prejuízo, assim, conheço adolescentes que estavam com viagens agora, que tem muita gente que está passando um mês de férias no Canadá, dos adolescentes, né? E nesse mês de férias foi totalmente vetado, né? Imagina a frustração de uma adolescente que estava com uma viagem programada, uma liberação dos pais, ficar um mês vivendo longe, caiu num cenário totalmente oposto disso, né? Agora supervisão 24 horas. É uma loucura. Uma loucura. Eles voltaram para dentro de casa para. E acredito que muitos devam estar tendo esse ganho secundário de retornar, de regredir a uma fase mais infantil, né? Com certeza. De continuar achando que tem que ser mimado pelos pais, de não quererem assumir algumas atividades rotineiras da casa. Aqueles que ainda estavam meio ali, né? Não tinham certeza, muita certeza de que era isso ainda, né? Que estavam na quarta banda, acabaram regredindo um pouco, né? Tem uma pergunta a ver com essa questão, que é a seguinte: e a questão da sexualidade, o que vocês têm escutado? A questão da sexualidade é bem complexa. Está muito prejudicada agora, né? Na pandemia, a sexualidade com o grupo, né? Com o igual.
a experiência de amor, a experiência de poder se relacionar sexualmente com o igual, nesse sentido, está prejudicada. Não, completa. Pelo menos postergada, né? Pelo Vão menos ter, vão ter postergada. que adiar um pouquinho. Eles tiveram que interromper, os adolescentes tiveram que interromper tudo isso, né? O desenvolvimento né, da sexualidade, da autonomia, da individuação, tudo que eles estavam saindo para desenvolver, em função do crescimento, teve que parar. E eles voltaram para uma outra posição, para a posição anterior, uma posição mais infantil, mais dependente, né? Uma fase que o primeiro beijo vai ter que esperar um pouco mais para acontecer, né? Quem estava nesse... Então, aquela criança que estava saindo para se identificar com o grupo teve que parar esse momento, essa identificação, né, por enquanto. E tu sabe que eu estava pensando que os adolescentes que praticam esportes, assim, eles também estão tendo um prejuízo ainda maior, né? Porque além deles perderem a turma da escola, eles também perderam a turma do esporte que eles praticam, né? Muito, muito. Então, É esses aí verdade. estão sofrendo ainda mais, né? Eu acho que isso, né? Na verdade, eles estão sem, a não ser virtualmente, né, que eles mantêm, mas assim, o contato íntimo, o contato do toque, o contato do beijo, isso teve que parar totalmente, né? E o que eu percebo, assim, que a gente pode pensar, né, é que eles tiveram que voltar para dentro de casa. E tudo que antes era dividido, né, com os colegas, com os amigos, que era o que eles sentiam e o que os outros também sentiam, né, as ansiedades, as angústias que todos sentem nessa fase, que eles dividiam muito, eles dividem muito entre eles, né? Isso ficou impedido, pelo menos presencialmente, né? Acho que eles dividem, mas bem menos, eu acho, Bem menos. virtualmente, né? E acabou que eles se voltam muito para dentro deles aí agora, né? Muito se deparam muito com as suas próprias limitações, de novo, com as suas próprias angústias, com as suas próprias, enfim, ansiedades. E aí, o que fazer com isso? Sim, todo o processo de identificação foi cortado, né? Foi cortado. E aí eles começam tendo que lidar com toda essa balbúrdia dentro deles mesmos, né? E eu tenho percebido, em função disso, que está tendo uma procura muito maior de busca de ajuda profissional por parte dos adolescentes. Então, pessoas, colegas pedindo indicação para jovens, para adolescentes, amigas pedindo indicação para filhos. Então, tenho percebido ao meu redor assim, um movimento muito grande nesse sentido, assim, dos jovens pedindo. Talvez o que esteja dizendo, só para colaborar com o que está sendo colocado, é de que, na medida em que eles não têm essa possibilidade do contato com os iguais, que é tão importante, né? E às vezes com os pais também isso fica difícil também, buscar uma ajuda de alguém neutro, né? Onde ele possa falar dessas questões de sexualidade, de relacionamento, de próprios sintomas, enfim, né? Então que esse possa ser uma outra pessoa que não esteja no ambiente familiar, né? E que possa ter... É exatamente isso que eu estou dizendo, assim, que é uma pessoa neutra que eles podem dividir isso. Sim, que Né? eles podem Então, depositar as angústias, né, nesse terapeuta daqui a pouco e procurar obter uma ajuda também de como lidar com toda essa situação, né? Com todo esse mundo que foi roubado deles, né? Bom, outra pergunta que tem aqui: devemos orientar sobre riscos da sexualidade, internet, nudes, assédio, etc. Na minha opinião, sim. sim, também acho. Acho que sempre tem que ser orientado, né, em relação a
essas questões da internet, que sempre é importante. Principalmente em adolescentes mais iniciais e médios. Acho que vocês colocaram também anteriormente, né, quando vocês disseram que uma das formas de poder também abordar todas as questões, inclusive esta, né, morte, luto, parente que está doente, parente que morreu, enfim, amigos, enfim, a questão da sexualidade, quando aparecer em situações normais, vendo um filme, por exemplo, né, e aparece uma situação de sexualidade, e poder conversar sobre isso, né, e sem pegar ganchos nessas histórias do dia a dia, ou um noticiário de TV, ou um livro, sei lá, qualquer coisa que possibilite isto. Tem uma outra questão aqui que talvez tenha a ver com essas questões também, da Betia: o fato de terem que voltar a uma maior situação de dependência dos pais deve provocar maior irritabilidade, já que a adolescência é o período de vida que se estabelece a oportunidade de se separar das figuras primitivas através da identificação com os iguais. Bom, acho que vocês comentaram sobre isso, né? Só para exemplificar. Acho que é uma colocação. Acho que sim, acho que foi bem comentado. Uma outra, só para contribuir mais sobre as vantagens, né? O que trouxe de bom a pandemia também, tem algumas coisinhas, não muitas, mas que eu percebi assim que algumas habilidades puderam ser desenvolvidas na pandemia também, né? Eu vi adolescentes que voltaram a ler, né? Que é uma coisa rara entre eles hoje em dia, então eles voltaram a retomar a leitura. Eles estão fazendo cursos de desenho, de culinária, então estão desenvolvendo novas habilidades que antes eles não tinham tempo, porque tinha uma outra carga de atividades extra fora de casa, vamos dizer assim. Então, eles saíam, eles tinham muitas coisas para fazer, e aulas, enfim, fora de casa, que antes não tinham tempo. E, bom, agora estão procurando novas habilidades, novas tarefas, né, virtuais, que são possíveis de serem feitas em casa. E essa questão é legal, que como eles desenvolveram, assim, né, os meus adolescentes estão desenhando muito bem, eu fico impressionada com a capacidade eles gostam muito de animes, né, com a capacidade de desenho deles, assim, impressionante. São novas como tu disseste, tivessem tempo antes, né, em função das múltiplas tarefas que tinham que executar, agora estão com esse tempo para se dedicar talvez a um verdadeiro hobby que seja para eles, né? Eles não tinham tempo e talvez não tivessem tanto interesse, já que podiam fazer outras coisas. Agora eles não têm muita opção. Então eles estão procurando outras atividades, né, dentro do quarto deles, dentro de casa. Até falando daquela questão da neurobiologia, a única coisa que sacia um cérebro adolescente é a novidade, né? Então, por isso também eles estão sempre em busca de novidade, de coisas novas, de amigos novos, de passeios novos, cinema, comidas, enfim, né? Então, acho que sim, eles devem estar sedentos por novas atividades, e acho que o desenho é uma atividade criativa super legal, assim, bem saudável. Lúdica, acho que sim. Acho que com isso vocês estão dando várias sugestões interessantes, né, para os pais, para os adolescentes, né, educadores, né, poder estimular essa questão da criatividade, desse tempo de pandemia dentro de casa. Acho que está sendo muito rico nesse sentido, né, essas questões de experimentação, né, dos estímulos, como a Paula colocou, a Claudine, do sentido das coisas que podem ser feitas, né, de novos cursos, enfim. Então, acho que está bem bacana isso. Vamos seguir para o último item, e depois a gente responde as perguntas que ficaram para trás. Pode ser assim? Vamos lá? Claro. Vamos. Então, esse é o nosso quinto item, que seria a adolescência, época de mudanças significativas do ponto de vista emocional e biológico. Então, vocês estão vendo uma desesperada comendo tudo, né? As mudanças físicas próprias dessa fase e causadas por esse confinamento: engordar, emagrecer, mudança do padrão de sono, uso ou não de álcool e drogas, que eu acho que é uma coisa importante da gente poder falar, mudanças de humor próprias dessa situação. Então, eu queria ouvir você sobre esses
essas mudanças que existem, né, que a gente sabe na adolescência, e elas talvez amplificadas aí, né, com a questão da pandemia. Bom, antes disso, vamos botar as frases dos adolescentes quanto a essas circunstâncias. Eu acho que são essas as frases, né? Então, convido vocês a gente poder ouvir vocês a respeito dessa situação, dessa circunstância. Acho que é uma circunstância que, pelas frases ali ditas, é uma circunstância que está gerando uma ansiedade muito grande, né? E acho que muitos jovens estão descontando, assim, no uso do cigarro, né? Do tabaco, na comida, passar as noites em claro, trocar a noite pelo dia, né? Acho que isso aí tem acontecido muito, embora não seja o que a gente oriente, né? Acho que, assim, quando eles podem, eles fazem uso de maconha escondido, né? Tudo em função dessa ansiedade que esse momento está trazendo, esse momento de... como uma menina disse ali na frase, quando ela começou a ficar livre, quando ela pôde começar a sair sozinha, ela teve que regredir e voltar a ficar presa com os pais, né? O quanto isso é difícil também no período da vida, né? Bom, eu acho é um momento assim, né, que a gente já viu várias vezes, já conversou várias vezes de mudanças biológicas e emocionais intensas, né, de explosão hormonal, de uma, né, intensa ainda mais. E quando isso está acontecendo, que eles estão saindo, que eles estão se independizando, que eles estão começando a ser autônomos, eles estão indo para o mundo, né, a gente pode dizer, o mundo parou, né, e aí? O que se faz com tudo isso, né? Então, eles têm que voltar para dentro de casa e tudo isso borbulhando, né, dentro deles. Então, essas mudanças que já são muito intensas continuam acontecendo, mas de uma forma muito desorganizada, né? E aí eles não sabem o que fazer com tudo isso. Claro que isso começa a aparecer dessas formas, né? Eles começam a comer desenfreadamente ou não comer, dependendo da questão de cada um. Eles começam a usar droga, ou eles começam a beber, ou eles começam a não dormir, ou dormir demais. As mudanças de humor também são inúmeras, né? E como pais, também a gente, de novo, está olhando para isso e pensando como pais, terapeutas, né? Como ajudar. E da mesma forma, eu acho que são as mesmas questões, assim, de poder pensar e ver até onde isso está dentro da normalidade ou dentro do aceitável, né? Até onde isso está prejudicando o dia a dia do adolescente, as relações dele, as tarefas dele, o que é aceitável, o que não é, e procurar a ajuda de um profissional caso isso passe do aceitável do normal, entre aspas, né? Tem uma colocação da Giane aqui: comer pode ser um recurso para lidar com os desafios da vida. Sim. Pode, com certeza. E o não comer também, né? Também. Transtornos alimentares trazem muito essas questões, assim, né? Do desenvolvimento adolescente, porque não é à toa que é durante a adolescência que a maioria dos transtornos alimentares aparece, né? Com certeza. É um momento de desorganização interna, né? Que a comida serve para acalmar muitas angústias, muitas ansiedades. Mas de qualquer jeito, mesmo assim, a gente tem que
estar atento como pais, né, ou terapeutas, atento para tem um limite tudo isso, né, para poder aceitar e cuidar desse adolescente. E lembrando que a linha é muito tênue, né, entre a normalidade e a patologia, né? Muito. Tem que estar muito atento. Uma questão. Deixa eu trazer um aspecto aqui que vocês talvez possam discutir um pouco mais, que é a questão que preocupa muito os pais, que é a questão do álcool e drogas. Tá? A gente sabe, mas com adultos, né, que houve um aumento da ingesta e também um aumento também do álcool. Né? Não existe trabalhos, dando uma pesquisada, não existe trabalhos ainda com os adolescentes que mostrem isso. Né? Talvez até porque, como eles estão mais com os pais, essa questão do álcool a vigilância é maior. E, normalmente eles abusam do álcool quando vão para festas. Então, acho que isso está um pouco diminuído, diferente dos adultos que estão bebendo mais, né? E comendo mais também. Das drogas, como a Paula colocou, talvez a maconha possa ainda ser a maneira de uso, né? Abrindo uma janela ou se escondendo dos outros, da família para poder usar. Então, não existe trabalhos hoje ainda, acho que certamente vão existir depois da pandemia, sobre o aumento realmente disto ou não. Mas uma coisa que eu acho que é importante de saber, que o álcool diminui a imunidade, né? Então, tanto para os adolescentes como para os adultos que estão abusando de álcool, nesse momento da pandemia, que diminuição de imunidade é um dos fatores de risco para a doença, então eu tenho que repensar também essa questão do álcool como mais um problema acessório na pandemia. Então, não sei se vocês gostariam de falar mais algumas questões a respeito dessas mudanças físicas, biológicas e emocionais, ou a gente passa para as perguntas que foram colocadas, que eu não tiveram tempo ainda de passar para você. Eu só queria colocar as sugestões rápidas que já foram colocadas, mas assim, a importância de exercícios físicos para o adolescente, sozinho ou acompanhado de familiares, né? Conversas, assim, importante a conversa descontraída, de forma informal, sem hora marcada, também sobre o uso de álcool, de drogas, inclusive de peso, de comida, de engordar, não engordar, mas tudo de uma forma muito light e sem hora descontraída, né? E estimular também a organização do sono, né? Horários, mas tudo tentando, nem sempre é fácil, mas com que seja de uma forma mais tranquila. Tem uma questão do Roberto aqui que diz assim: pais que dividem o uso de álcool com seus adolescentes para recompensar as demais perdas. O que pensam disso? Eu acho um absurdo, né? Aí não tem nem o que dizer para os pais, né? O que a gente pode orientar, ajudar. Mas... E esses pais procuram ajuda, porque às vezes não chega nem ajuda, né? Não chegam a pedir ajuda. Acho que estão colocando assim com pais culpados, né? Que pelo menos querem dar algum lenitivo para os filhos também poder. Aí esses a gente pode orientar, né? E aí tem a outra pergunta que assim, por isso a ingesta maior. A verdade é que os adultos também estão comendo mais, né? Sem dúvida. Bom, eu vou trazer algumas perguntas para vocês que a gente não conseguiu conseguir engatar na conversa toda, tá? Para vocês darem as considerações em relação a isso. A Nicole me autorizou a gente seguir um pouquinho mais, então já estamos sobre a hora, mas vamos seguir mais uns minutinhos. Como tranquilizar o adolescente que é filho de profissionais da saúde em combate na linha de frente, por vezes separados da família? Uma pergunta do Roberto. Você tem alguma ideia de como poder tranquilizar esses adolescentes? É difícil, né? Senão eu posso dar um pitaco meu aqui. Fala? Pode falar. Enquanto vocês pensam, então, uma das coisas que se viu, né, que as situações do dia a dia
né, de doença e de morte, né, talvez possibilitem que esses adolescentes, quando tratem a questão mais próxima, possa ser melhor digerida, né? E não simplesmente não falar nada sobre isso e, de repente, as angústias. Mas o contato com os profissionais de saúde é o medo, né? Tanto o medo da morte do próprio pai ou mãe, ou a própria doença, trazer para dentro de casa, né? Muitas vezes eu já ouvi de pacientes meus que estão há 3 meses sem abraçar os filhos, né? E o que isso representa e significa na vida de uma família, de um pai, de uma mãe, né? Se vem de longe, né? E sempre com muito cuidado, né? Então, essa distância física também atrapalha, às vezes afetiva também, né? Mas física, né? O estresse que os profissionais da saúde estão colocados nesse momento também atrapalha as relações, né? Vamos ver mais perguntas. Deixa eu ver uma coisa a mais. Deixa eu ver se tem mais uma questão para colocar para vocês. Tem escolas que estão lidando bem, outras não. Está muito difícil para algumas, para as crianças com dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno, é um grande desafio. Usar de criatividade para tornar mais agradáveis as atividades é importante. Isso é uma contribuição da Núbia, eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito disso. Querem falar, comentar ou passo para a próxima? Agradece para a Núbia. Obrigada. Obrigada, Núbia, pelas várias contribuições. E uma outra que é a seguinte, algumas perdas grandes e importantes, principalmente, que está encerrando um ciclo. Acho que também vocês comentaram, né, quando a passagem do tempo, né? E depois a Nicole falando sobre reinvenção e criatividade nesse momento, com a possibilidade de saída, né? Se reinventar, ser criativo, né? Com certeza. A outra, não estão com os pares. Buscar ajuda, já falamos. A necessidade de orientar os pais para que possam oportunizar uma convivência mais prazerosa, contribuição da Núbia, obrigado. O Roberto também comunga com a ideia que a criatividade é a saída. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a última aqui é a questão do tempo excessivo nas telas. Os pais devem estabelecer limites? Da Mônica. Na minha opinião, sim, deve haver uma limitação em função da manutenção de uma rotina, né? Especialmente no turno da noite. Claro que hoje o jovem ele vai estar usando o recurso da tela, né, da internet, dos jogos online, para poder ter contato com os amigos, para poder conviver. Ele também vai ter um contato com a tela no momento da escola, né? Mas eu penso que assim tem um determinado momento na noite que a gente sabe, os estudos mostram que a tela prejudica a qualidade do sono, né? Então eu acho que num determinado horário também é importante que o jovem possa socializar um pouco com a família e deixe a tela de lado, assim. Acho que uma certa restrição é importante. Eu concordo, Paula, contigo. Eu acho que é importante, sim. Mas acho também que é um momento que a gente tem que tentar diminuir os focos de atrito familiar. Sim. Sabe? Tentar assim, minimizar assim, o possível. Claro que tu não vai deixar as coisas assim totalmente soltas, principalmente com as crianças e adolescentes menores, né? Porque senão também perde totalmente enfim, a rotina, o dia, enfim. Mas acho que tem que ter uma tolerância um pouco maior na pandemia, sabe? Sem dúvida. Não vai virar um estresse familiar permanente, o que já a mais do que já existe, né? Eu acho que tem que ter uma flexibilidade um pouquinho maior do que o normal.
É uma opinião, assim. Não, eu falo numa restrição mais no horário de dormir mesmo, que a gente sabe que Sim, sim. Senão eles viram, né? senão eles viram, se tu deixar, eles viram noite adentro, jogando com os É amigos. verdade. É verdade. Acho que sim. É um problema isso. Tem uma outra pergunta aqui. Penso que é um desafio para os pais também por guiarem pelo exemplo e não o som. Carlos Franzen. E os vestibulando nessa situação toda? Pois é. Eu acho que os vestibulandos já têm que ter uma certa consciência das tarefas e as atividades dele, tem que ter autonomia para a organização da rotina, dos horários deles. A gente pode orientar como pais, como profissionais. Sim, acho que cabe a gente orientar se eles pedirem ajuda, ajudar na organização também, mas eu acho que o ideal é a gente estimular que eles próprios organizem a sua rotina. Ok. Eu vou pedir, então, que vocês façam as considerações finais, né? Para depois a gente dar o encerramento da atividade. Bom, eu queria agradecer principalmente, né, esse espaço. Acho que foi super rico, acho que deu para a gente conversar bastante sobre esse momento que está sendo tão difícil, tão complicado para todo mundo, mas eu acho que está sendo especialmente complicado para os adolescentes, né? Eu acho que a impossibilidade de conviver com os amigos, com os grupos, é algo que está sendo assim realmente muito difícil para eles. Então, a gente, como pais, como profissionais, tem que estar atentos, a gente tem que estar com muito cuidado, prestando atenção neles e tentar ajudar na medida do possível para que a gente consiga passar da forma mais harmônica e mais saudável para tudo isso. Obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, de poder ter participado dessa discussão tão rica, assim, com colegas tão importantes, né? E penso que o nosso papel também como terapeuta, muitas vezes, não deixa de ser um papel que alguns pais não conseguem cumprir, né? Esse papel de poder orientar, de poder ajudar a planejar rotinas. Eu, muitas vezes, tenho me visto, assim, na minha prática clínica, ajudando os meus pacientes a elaborar uma rotina mais saudável, a inserir uma atividade física em algum momento do dia, né? Então, eu penso que a gente tem que tentar trabalhar para o bem-estar desse adolescente que, sem dúvida, está passando mais perrengue do que qualquer um de nós, né? Afastado daquilo que lhe é tão importante, que é a convivência em grupo, né? Então, seria mais ou menos isso, assim, a minha contribuição final. Bom, eu queria agradecer a todas as perguntas que foram feitas, várias pessoas dando parabéns, que gostaram, né, que foi legal, enfim, que foi uma tarefa, uma atividade rica. Agradecer, então, ao Mário Martins pelo convite de novo, pela possibilidade de ser moderador e ouvir a Claudine e a Paula, né, pessoas muito queridas minhas. Então, foi um momento de muito prazer e acho que um momento de aprendizado, até porque nós estamos falando de um tema muito novo, que não tem nada escrito, né? Então, a gente teve que partir da experiência de cada uma para poder falar um pouco de um tema tão atual, tão importante, tão significativo, que traz tantas dúvidas. E a ideia era exatamente essa, era mapear as principais áreas e dar sugestões, não só ficar levantando problemas, mas levantar sugestões. Então, meus parabéns a Paula e a Claudine. Eu gostei muito de ter dividido com vocês, foi muito legal. E passar, então, a palavra para a Nicole para as considerações finais, aí, a finalização da atividade. Muito obrigado para todos. Boa noite também. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer, de dizer que foi um bate-papo, uma conversa muito agradável.
muito clara, muito didática, muito tranquila. E como a Donai falou, a gente não ficou limitado aos aspectos negativos da pandemia, né? Acho que a gente pôde aprender muito, a gente recebeu várias informações e orientações super importantes, tanto para a nossa vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, quanto também para a gente poder atuar na nossa clínica, né, tanto com os pais quanto com os adolescentes. Eu não atendo muitos adolescentes, quer dizer, eu atendo uns adultos adolescentes, mas principalmente os pais, né, que se veem muito muito confusos, né, com o comportamento dos seus filhos adolescentes. Então, para mim, especialmente, foi ótimo. Gostei muito e quero agradecer em nome da Fundação Mário Martins, né, pela disponibilidade, pelo carinho de vocês três. Foi muito bom. A gente sabe, né, que o evento não é só o que acontece no dia, né? Nós nos reunimos, né, num domingo para conversar a respeito. Então, muito obrigada por toda essa disponibilidade. Eu queria dizer Eu vou aproveitar. Só quero dizer mais uma coisa que me esqueci. Agradecer a Nusca aí pelo apoio e pela ajuda também. Muito obrigada, é verdade. Claro, a Nusca é fundamental aqui, né? Ela não aparece, mas sem ela nós estaríamos perdidos aqui. Verdade. E, né? Bom, a Paula trabalha comigo na extensão, né? A gente sabe bem como é que é. Sim, a Nusca é a salvadora das vidas. Isso aí. Então, Claudine, obrigada. Paula, querida, beijo, Claudine. Obrigada, Donai. Obrigada por todo mundo. Eu vou só dar 2 recados. Para aqueles que fizerem o certificado, não esqueçam de mandar o nome ali no chat e o e-mail, o nome completo e o e-mail. E eu queria também lembrar que em agosto, nos dias 28 e 29, nós vamos ter a nossa 31ª Jornada Paulo Guedes, totalmente online. Uma jornada mais enxuta, mas tão afetiva e proveitosa quanto as 30 jornadas anteriores. Mas, claro, né? A gente vai ter um tempo aí reduzido em função do novo formato. E é isso aí, então. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Nas nossas mídias, que a gente vai colocando aí os próximos eventos. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Cláudio. Estou ainda na frente do computador, vocês estão agora se despedindo.